Fala pessoal, boa noite. Tivemos um contratempozinho aqui, vamos só esperar o pessoal chegar aqui. A gente vai começar a encaminhar o link. Não sei por qual motivo, né? A gente deixou a live ali pronta, só que na hora de iniciar a transmissão não estava conectando. Então a gente teve que fechar a live, todo mundo que tem o link acabou perdendo o acesso à live. Então a gente vai estar reenviando aqui, já já a gente dá continuidade na live. Vamos só aguardar um tempinho aqui. Fala William, boa noite, irmão, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó. Tinha que colocar o link também no Instagram. Será que o pessoal se ligou? Tu mandou já o link, velho? Você ainda não, não? Documentos. Enquanto só o. Aqui tem amiguinho falando que não abre, ó. Tem gente no WhatsApp aí, velho, falando que não abre, vai ter que mandar o link. Jéssica falou que a voz tá um pouco longe. Vou gravar os stories aqui. Pessoal, vocês estão entrando aí agora aí? Eu vou botar os stories aqui porque como a gente teve um probleminha na live, aí eu vou ter que mandar o link pro pessoal porque todo mundo tá com outro link não tá conseguindo acessar. Então eu tive que fechar a live e aí criar uma nova live. Todo mundo que tinha o link não tá funcionando. Só gravar uns stories aqui pra poder botar lá no Instagram. Fala pessoal, é o seguinte, ó, a live que a gente abriu aqui não estava conseguindo acessar, então a gente teve que criar uma nova live. Então esse link que a gente mandou para vocês e que está na bio do Instagram, ele não está funcionando. Então eu vou deixar o link aqui no próximos stories, é só vocês clicarem que vocês vão ser direcionados para a live, beleza? É o seguinte, ó, a live que a gente abriu aqui não estava. Fala rapaziada, boa noite, todos que estão chegando aí. Vamos esperar só a galera chegar, porque como a gente teve um probleminha na live, a gente está tendo que reencaminhar o link para todo mundo, porque todo mundo que estava com outro link não funcionou. A live ficou ali pronta para poder a gente entrar, só que tentamos entrar aqui, nada de conseguir acessar. Já já a gente vai começar. Fala Maurício, boa noite Guilherme, boa noite Denis. Já já a gente vai começar. Deixa eu só mandar aqui no Instagram aqui. Só tirar uma foto aqui. Pessoal, a imagem tá boa pra vocês, o áudio tá saindo limpo, tá saindo tudo ok pra vocês? Só pra gente saber, na hora que a gente começar a live aqui, não ter nenhum contratempo aí. Vai falando pra mim aí que eu vou estar dando uma olhada aqui no chat pra saber se a filmagem tá boa, se o áudio tá bom, tá saindo limpo, sem chiado. Tá ótima. Tá top, perfeito. Show, show de bola. Vamos dar só mais um tempinho só pra gente já começar. Ó, e o seguinte, o que acontece? Essa aula aqui, a gente vai falar sobre o sistema de ignição. Deixa eu até mudar aqui. Só que eu queria saber de vocês, que eu acredito que a maioria de vocês acho que entenda sobre o sistema de ignição. Só para eu saber, conforme eu for falar aqui, que eu preparei uma aula que a gente vai juntar o sistema de ignição com um transdutor de escapamento. Por quê? A maioria das pessoas, não sei se vocês aqui já dominam essa parte ali de bobina, né? Tempo de carregamento, disparo, tempo de centelha ali na vela, residual de bobina. Só que tem alguns defeitos que a gente pega que, por mais que você colete aqui a imagem, você tenta enxergar, por ser um defeito intermitente,
você não consegue enxergar ele na tela do osciloscópio. E é justamente sobre esse tipo de defeito que eu vou estar falando hoje. A gente vai colher a imagem da bobina aqui, vamos utilizar o transdutor, eu vou fazer uma simulação. Só que eu queria saber de vocês se vocês dominam toda essa parte aí de bobina, de carregamento, de disparo, tempo de queima, residual, só para eu saber, ter uma ideia, tipo assim, da onde eu vou começar. Se eu faço um resumão ali, né, do sistema da bobina, e aí a gente já avança direto ali para a parte do defeito, para o ponto-chave da live, utilizando a parte do transdutor. Então, vai falando para mim aqui, que eu vou ficar de olho aqui, ó. O som tá muito baixo. Deixa eu só concluir aqui, ó. Sim, o som tá meio baixo. Ó, gente, o seguinte. Deixa eu ver aqui. Quase não dá pra ficar. Mecânica, som. Será que acho que por causa do microfone que tá aqui? Wellington, abre a live aí, vê se tu consegue ouvir, pra ver se o áudio, como é que tá saindo o áudio aí agora. Tá melhor, pessoal? Responde aí pra mim se tá melhor. Ó, alguns... Tá bom? Bom. Top. Show, show de bola. Show, sim. Pra mim tá bom. Show de bola, rapaziada. Então vamos começar o seguinte. Eu já vou abrir aqui a parte do sistema, da parte do osciloscópio aqui. Vou fazer as configurações para a gente dar a partida no motor. Para eu colher as imagens e começar a explicar para vocês. Aqui, ó, eu já arranquei a bobina do Peugeot. Eu botei os cabos ferramentas aqui. Aqui, ó, tem um pentelinho, ó, de cobre aqui, que eu coloquei por quê? Aqui eu aterrei, ó, que eu vou chegar próximo aqui, para a gente criar uma fuga de centelha para a gente conseguir mostrar um defeito aqui na tela. Só que junto com isso, no outro cabo indo lá para trás do carro, está o transdutor de escapamento. Só que primeiro eu vou mostrar a parte do sistema de ignição, vou explicar algumas coisas para vocês e aí a gente vai direto para a aula. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui e tirar a parte do YouTube daqui. Deixa eu abrir aqui o Rantec. Tá aberto aqui. Ó, o tempo. Pera aí, deixa eu só abrir no meu telefone, porque aqui eu vou ficar sem o chat de vocês, então não vou conseguir acompanhar. Deixa eu só abrir aqui a live aqui. E se eu precisar olhar o chat, eu olho aqui. Tá, documentos. Show, que aqui eu consigo acompanhar o chat aqui que vocês estão falando. Seguinte, ó. O tempo aqui, eu vou colocar em torno de 1 milissegundo. Em torno de 1 milissegundos. A parte de tensão aqui, eu vou colocar aqui. A gente pode utilizar X 10.000, até X1 também dá para configurar. Deixa eu botar aqui X 10.000, que ele não foi. Tá ok aqui, parte do trig, deixa eu puxar para aqui, ó. Vou desativar o canal 2 por enquanto. Talvez eu precise utilizar a pinça do NIL no Rantec, porque eu tenho duas pinças aqui, a HT25, que é a própria do Rantec, é muito ruim para a gente conseguir fazer análise, e eu tenho a do NIL. Quando eu preciso trocar, né, no caso eu pego a do NIL, taco no Rantec ali, colho a imagem que eu quero colher, depois eu só inverto se eu quiser colher com os dois. Se não der para a gente pegar aqui, automaticamente eu mudo a do NIL aqui rapidinho, a gente consegue coletar. Vamos aqui para o NIL também. O NIL está com um layout agora meio diferente. Se o teu não atualizou ainda, é só você atualizar que ele vai aparecer. Aqui também está X1000 com a ponta do NIL, em torno de 500 volts aqui. Tempo em torno de 1 milissegundo. Na hora que eu der a partida aqui no carro, se a gente precisar fazer algum ajustezinho, alguma coisa, eu faço aqui na hora explicando para vocês. Deixa eu dar a partida lá. Ó, a pinça HT25 do Rantec, que é a própria que vem nele, ó, olha como é que a imagem sacode bastante.
fica muito ruim da gente conseguir pegar aqui, ó, a imagem na tela. Por mais, se você der uma trabalhada, dependendo do caso, você consegue pegar, mas fica muito ruim, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, para 2 kV. Se eu vier aqui, ó, em aquisição, lá em cima no osciloscópio, deixa eu mudar a tela aqui, para ficar melhor. Puxar para cá. Ó, se eu vier em aquisição média e mudar aqui, ó, o osciloscópio ele vai ficar um pouco mais lento. Deixa eu ligar o sinal aqui, ó. Ele consegue pegar a imagem, mas nesse caso aqui, o que eu fiz com o osciloscópio? Eu deixei ele mais lerdo e diminuí a taxa de amostragem. Isso é um problema para a gente fazer a análise do sistema de ignição. Não é isso que a gente quer. Mas de qualquer maneira, eu vou pausar a imagem para desligar o carro. No NIL, vamos vir aqui. O meu trig aqui, ó, tá no canal A, borda de subida alta. Centralizei aqui, ó, mais ou menos aqui no meio do disparo. Tá tudo ok aqui, nossa imagem tá na tela. Agora eu vou pausar aqui, e aí eu vou começar a explicar para vocês. Isso aqui são imagens do secundário. Não estou pegando o primário. Já vou explicar para vocês o seguinte. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma análise de bobina, normalmente a gente faz o quê? Quando a gente tem a opção de pegar o primário, que o transistor é lá na central, no caso a gente recebe aqui um pulso negativo muito forte, a gente pega pelo primário que a gente consegue uma análise visual melhor, tanto do tempo de queima, disparo, tempo de carregamento. Inclusive, o que a gente faz quando a gente está fazendo alguns testes de bobina? A maioria das vezes a gente já capta logo o sinal aqui e já faz uma avaliação. Se você encontrar algum tipo de problema, aí normalmente a gente faz aquele teste que a gente pega tanto o positivo quanto o negativo da bobina, dependendo do sistema de bobina que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, a gente só tem um positivo, 2 pulsos, e aqui é o outro sinal do sensor de fase. Nesse caso aqui, eu consigo pegar aqui o primário e também a parte do positivo para fazer uma avaliação. De repente, se eu estiver tendo algum problema aqui, no tempo de queima, ou de repente aqui na parte do carregamento, mas na parte do carregamento, né? Normalmente quando a gente pega que aqui vai afetado e a gente está com um problema tipo de corrente, alguma coisa, você vê aqui também afetado que cria uma curvatura. Só que não é bom a gente analisar esse tipo de defeito via secundário. É bom a gente analisar via primário. Por quê? O carregamento ele fica bem nítido aqui, bem bonito para a gente conseguir avaliar. Se ele criar uma corcova aqui para cima, subindo, a gente sabe que esse negativo que estava aqui, ele teve uma perda que acabou subindo. Essa perda aqui, que aconteceu aqui vindo da central, pode ser um problema tanto de aterramento da central, um problema na própria central, como a gente também pode estar tendo um problema na alimentação positiva da bobina. Porque os defeitos eles repercutem de maneira diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pega defeito aqui, às vezes, em vez da tensão está 12 volts, a tensão está chegando 8 volts, 6 volts, o carro funcionando, e às vezes você vê um problema aqui no tempo de queima, na parte do disparo, e normalmente influencia aqui também no tempo do carregamento. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer os testes iniciais na bobina, é bom quando a gente tem a opção do transistor dentro da central, que chega um pulso negativo aqui forte, a gente pegar aqui e fazer um teste ali, tipo assim, quando a gente fala assim, a gente fala de teste, tipo assim, que a gente já pega o teste completo, já pega logo positivo, já pega logo o pulso, você já faz logo uma avaliação para saber se tem algum problema ou não. Por que eu estou pegando o secundário de cara aqui? Se você pegar um defeito, por exemplo, você está pegando pelo primário, se você pegar algum defeito, você vai saber, opa, realmente aconteceu uma falha aqui, só que você não vai conseguir saber qual é o cilindro. Por isso que eu já pego logo às vezes pelo secundário, dependendo do caso, é claro, aqui já está tudo pronto, por quê? Porque é uma aula gravada. Se eu fosse coletar, eu coletaria primeiro pelo primário, depois se eu pegasse um defeito e realmente está acontecendo um defeito aqui de encurtamento, aí eu jogo a bobina para cima e boto os cabos ferramenta. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir ver exatamente o cilindro e descobrir se a falha está no cilindro 1 ou no cilindro número 4. Agora vamos aqui para a tela, para o seguinte, a gente vai fazer essa avaliação aqui. O que acontece? Para quem não sabe, aqui é o carregamento da bobina, disparo, quando abre o arco elétrico, algumas pessoas chamam de arco elétrico, tempo de queima residual de bobina. A maioria das pessoas já conhece esse tipo de sinal aqui, sabem que é o seguinte, quando a gente tem um encurtamento aqui, normalmente o que acontece? Provavelmente é um problema ali
de vela falhando, ou então é um problema, de repente, de uma fuga da bobina, do cabo da bobina para a massa, ou uma fuga interna na bobina. Você tem esses encurtamentos aqui, ó. Do nada, por exemplo, a centelha está aqui bonitona, do nada esse tempo de queima aqui fecha. Todos sabem aí, eu não sei se todos sabem, vocês não comentaram aqui. Tem um amiguinho falando que a imagem tá ruim. Ó, se a imagem estiver ruim, rapaziada, tem uma opção aqui do seguinte, ó. Vocês vêm aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó. Clica aqui. Pera aí, deixa eu fechar o chat. Fecha o chat. Ó, clica no vídeo. Clica aqui. Vem aqui, ó, em qualidade avançada, e aí vocês conseguem regular a qualidade, ó. Vou colocar aqui, ó, para 740. Deixa eu abrir aqui a tela. Agora, ó, a imagem fica muito melhor, muito mais nítida. Só que aí você tem que ver se a tua internet vai acompanhar, porque pode ser que a imagem fique muito mais bonita, só que o que acontece? Começa a travar. Então tem que ficar esperto nessa parte aí também. Então vamos lá. Aí voltando aqui para a nossa parte aqui do tempo de queima, essa questão aqui do tempo de queima, para quem não conhece, isso aqui é o tempo que a centelha permaneceu na vela. O que acontece? Eu expliquei para vocês um motivo que pode ser quando a gente tem esses encurtamentos aqui. Eu já peguei vários casos aqui, que normalmente a gente aprende do seguinte, né? Em alguns casos funciona assim, em outros não. Que é o quê? Você desmonta o carro, por exemplo, você não está vendo um encurtamento. Por exemplo, você está vendo aqui o tempo de queima normal, às vezes acontece um encurtamento. Só que você desmonta a vela, você vê a vela muito gasta. Aí você fala, caraca, cara, mas o tempo de queima, ele está dentro do padrão. Normalmente o tempo de queima, galera, dentro do padrão, a gente fala ali acima de 1 milissegundo. Abaixo disso, começa a dar problema. Só que isso muda de carro para carro, por isso a gente utiliza informação técnica. Hoje eu tenho duas plataformas de informação técnica, por quê? Porque tem carro que trabalha com 1,5 milissegundo. E às vezes 1 milissegundo para esse carro já é um problema. Então por isso que às vezes a gente utiliza como base e também a gente faz uma comparação entre os outros cilindros. Mas voltando aqui para a questão onde um carro, você tem o tempo de queima normal e você tem a vela muito gasta, deixa eu traçar aqui só para você conseguir compreender. Quando você tem a vela muito gasta, diminui o tempo de queima. Por que diminui o tempo de queima? Porque a bobina ela vai ter que fazer muito mais esforço para vencer a resistência do ar que está dentro do cilindro. Imagina uma vela assim. Isso aqui é a vela original. Para a centelha pular daqui para o eletrodo massa, do eletrodo central para o eletrodo massa, é muito fácil. Só que na medida que vai gastando, o espaço vai aumentando e começa a gerar uma dificuldade aqui. Então a bobina ela tem que fazer muito mais esforço para disparar daqui para cá, para a ponta da vela. Então, automaticamente, o que deve acontecer? O nosso disparo ele deve subir e lá para as alturas, quando ele costuma puxar o tempo de queima tanto para cá, ou seja, ele diminui o tempo de queima, um exemplo, de 1 milissegundo, igual está aqui, tipo vai para 800 microsegundos. E às vezes ele também puxa a cadeirinha aqui que a gente costuma chamar para cima também, indicando para a gente que houve, tipo assim, um exemplo, um disparo muito grande para conseguir fazer essa centelha chegar lá no eletrodo massa. Só que a maioria dos casos que a gente pega, a vela está gasta, só que isso está normal. Às vezes você consegue ver ali, né, os encurtamentos, você consegue enxergar e você sabe, opa, nesse momento aqui, provavelmente a vela não queimou direito. Claro que a gente sabe que encurtamento também pode ser um defeito na bobina de fuga interna, mesmo ela tendo residual, porque você ter a bobina com residual, isso não quer dizer que a bobina está boa não, porque ela pode ter uma fuga interna, como ela também pode ter uma fuga na parte do cabo dela. No caso, quando a gente fala de bobina COP e bobina desse modelo aqui. Quando a gente tem aquela outra bobina acoplada, a gente está falando que a gente pode ter uma fuga interna dentro da bobina, ou no cabo de vela, ou na própria vela. Só que não é só isso que também gera encurtamento, não. Se você às vezes tiver uma deficiência no cilindro, uma deficiência no motor, você também pode acontecer encurtamentos. Por quê? Quando você tem o pistão ali subindo, você tem a resistência própria do ar, que a centelha já tem que pular, só que quando o pistão comprime, você também tem aquela pressão inteira ali. E para a centelha saltar do eletrodo central para o eletrodo massa, é muito mais difícil. A mistura também influencia nisso. Então, se de repente você tiver um motor sobretaxado, o que vai acontecer? A centelha ela vai ter muito mais dificuldade para saltar do eletrodo central para o eletrodo massa. O que é um motor sobretaxado?
A gente pega casos aqui às vezes que é o seguinte, o pessoal vai dando passe no cabeçote, só que eles dão passe demais. Tá? O cabeçote ficou na medida abaixo do normal. Só que o pessoal coloca ali, monta, e às vezes começa dependendo do caso, né? Tem motor que é o contrário. Mas dependendo do caso, fica trincando vela, fica queimando vela, e o pessoal não consegue entender por quê. Aí você vem aqui olhar, às vezes você consegue enxergar que o quê? A centelha ela está tendo que fazer um esforço muito grande para conseguir saltar. E o nosso tempo de queima aqui fica reduzido. Só que tem casos que você não enxerga isso. Deixa eu pegar uma vela aqui rapidinho, só para eu mostrar para vocês e conseguir explicar de maneira melhor. Vocês vão conseguir compreender legal. Depois que a gente for fazer a simulação, vai ficar muito mais claro para você aqui a questão dos outros defeitos que eu estou falando. Mas por enquanto, deixa eu pegar a vela aqui rapidinho. Vou pegar até umas 3 velas aqui. Ó, o que acontece aqui, ó? Quando a gente fala de saltar do eletrodo central, a gente está falando desse eletrodo aqui do meio para saltar aqui para a ponta. Isso aqui pode perceber que já está uma vela bem gasta aqui já. E o que acontece? Na medida que isso aqui desgasta, o espaço aumenta. Então, a dificuldade da centelha saltar do eletrodo central para o eletrodo massa vai se tornando maior. A galera aí que trabalha com GNV sabe que a gente regula também até mesmo as velas. Por quê? Lembra que eu falei para você? Quando a gente tem um encurtamento aqui, a gente pode ter um problema de vela, um problema de bobina, um problema de cabo. Normalmente, a grande maioria são esses. Só que também, se a gente tiver um problema de deficiência do motor, eu expliquei para você que pode gerar esse tipo de encurtamento também. E também, uma outra coisa, se você tiver um problema de mistura, você também pode ter leves encurtamentos aqui e você de repente chegar à conclusão de um diagnóstico que pode ser de repente uma bobina, uma vela, e na verdade o defeito está em uma questão de mistura. Por que a gente regula as velas ali? Porque quando a gente entra com um GNV no carro, isso muda a mistura do carro. Então vai criar uma dificuldade a mais para a centelha saltar do eletrodo massa do eletrodo central para o eletrodo massa. Então isso vai dificultar se a gente deixar a vela no espaço normal. O que a gente faz? A gente fecha a vela, fecha o espacinho aqui, ó. A gente regula o espacinho para ter menos dificuldade ali na hora da centelha saltar do eletrodo massa para o eletrodo central. Por isso que a gente fecha a vela quando a gente pega carro com GNV, para isso ficar fácil. Porque quando você tem uma mistura diferente ali, automaticamente vai gerar uma dificuldade. E o que acontece? Em alguns casos, dependendo do nível do defeito, isso aí são casos raros, mas vira e mexe um ou outro está pegando. Isso mexe diretamente, às vezes, por exemplo, se tem um defeito de bico ejetor, dependendo do nível do defeito, você pode ter, de repente, uma vela queimando ali o tempo inteiro e você não sabe. Por quê? Isso vai mexer diretamente no avanço de ignição, em específico naquele cilindro lá, vai mexer com o disparo, o tempo de queima. Às vezes você tem um aquecimento a mais ali do cilindro, um aquecimento a mais da vela, e automaticamente acaba queimando a vela. Eu não sei se alguém já pegou esse tipo de caso aí, de vela queimando ou vela trincando. E também até mesmo a falta de compressão, automaticamente quando a gente tem a falta de compressão, o que acontece? O nosso disparo normalmente diminui. Por quê? Porque não tem mais tanta resistência do ar ali. O nosso disparo diminui e normalmente tende a aumentar o tempo de queima. Porque ela fez menos esforço, automaticamente aumenta o tempo de queima. É claro que a central, conforme ela vê o defeito ali, ela já faz uma correção também, às vezes no carregamento. Então você vai pegar 3 bobinas ali, você pega as 3 com um valor de carregamento e você pega a outra com um valor um pouco diferente. Aí você já consegue sacar que de repente você tem algum problema ali naquele cilindro. Mas vamos lá para a sacada inicial, que era o que eu estava falando. Por que quando a gente tem a vela gasta, por exemplo, igual essa daqui ainda tá boa, comparado a alguns níveis que a gente já pegou aqui. Por que quando a gente tem a vela gasta, o meu tempo de queima aqui, quando a gente vai medir, a gente às vezes pega o tempo de queima no mesmo valor. Tem carro que a gente pega o tempo de queima ali mais curto e a gente consegue enxergar o defeito, mas tem carro que não. Tem carro que a gente fala, caraca, cara, o disparo, ele tinha que estar mais alto, porque a vela tá gasta. Você desmontou e você viu. Só que você fala assim, caraca, cara, o disparo não estava alto, o tempo de queima não estava menor, a princípio estava normal, porém eu consegui notar que em alguns momentos houve um encurtamento. Tem uns que nem apresenta isso. Por que isso acontece? Dependendo da construção da vela, deixa eu pegar aqui um negócio para poder mostrar para vocês um exemplo. Vai ficar muito mais claro para vocês conseguirem compreender. Ó, eu vou abrir essa vela aqui, só para vocês conseguirem compreender. Isso aqui, rapaziada, não adianta eu pegar e falar para vocês, tipo assim, é claro que isso aqui é uma aula rápida, né?
Não dá pra mim abordar tudo, detalhado ali, tipo assim, do comecinho, explicando tudo tintim por tintim. Mas porque se eu falar pra você, ó, isso aqui é o carregamento, isso aqui é o disparo, isso aqui é o tempo de queima, isso aqui é o residual, ó, quando a gente tem encurtamento, provavelmente o defeito é uma vela falhando, é uma centelha escapando, é uma bobina com uma fuga interna, é muito simples. Só que no dia a dia, não é simples que a gente se depara com isso aqui, não. A gente pega várias variáveis de defeito. Então eu estou tentando te passar aqui para você conseguir compreender a realidade do osciloscópio. Isso aqui é uma ferramenta top para a gente dar o diagnóstico, facilita muito a nossa vida. Mas tem alguns defeitinhos que se tornam um pouco mais complexos. Inclusive, quando eu mostrar o outro aqui, que a gente vai simular, você vai ver que parece um defeito complexo, mas quando a gente junta com a outra ferramenta, fica mamão com açúcar. Vamos lá agora. Eu abri bem o eletrodo massa. Para quê? Para poder mostrar para você a diferença da distância. O que acontece? Esse nível aqui de vela, aqui, o que a gente teria que ter? Um esforço muito maior da bobina para a centelha sair do eletrodo massa, do eletrodo central e para o eletrodo massa, certo? Então, se ela vai fazer um esforço maior, se uma vela, um exemplo, aqui ó, isso aqui é uma vela boa. Na teoria, a gente teria que ter um disparo onde? O disparo saindo daqui e ó, subindo muito. Por quê? Porque teve que fazer um esforço maior e ó, fechando o nosso tempo de queima e levando a nossa cadeirinha aqui para cima. Só que o que acontece? Na prática, isso não acontece. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Por quê? É mais fácil. Agora que vem o bizu. É mais fácil a centelha pular para a lateral, dependendo da construção da vela. É mais fácil a centelha pular para a lateral do que pular para o eletrodo massa. Então é por isso que às vezes você vem aqui e você vai colher a imagem, você não consegue enxergar o tempo de queima curto, ou então o disparo muito alto. Por quê? A centelha, ao invés de estar pulando para o eletrodo massa, ela está pulando para o eletrodo lateral. E às vezes você não consegue enxergar isso. Aí você vai colher lá a imagem, você não consegue enxergar o defeito. Claro que dependendo do nível que tiver, você consegue ver alguns momentos de encurtamento que acontece aqui. Aí você já consegue deduzir, opa, está acontecendo encurtamento no tempo de queima aqui, uma hora ou outra, então eu sei que provavelmente de repente essa vela está gasta. Dependendo do nível. Ah, está muito grande? Pô, de repente pode ter uma fuga aí também. Aí a gente faz alguns testezinhos de repente desmonta para ver se consegue enxergar alguma coisa, ou então a gente faz uma inversão e mata ali o defeito mole. Porque quando a gente tem um encurtamento, a gente pode ter um defeito, igual mencionei para você, às vezes da própria bobina com a fuga interna, da própria vela, dependendo do nível, do defeito que estiver acontecendo, você pode ter um problema mecânico também afetando o sistema, mas isso é coisa que é mole da gente matar quando a gente faz algumas inversões e quando a gente às vezes também desmonta, a gente já consegue pegar o defeito de cara, mas a gente consegue ver que está acontecendo a falha no cilindro. A sacada disso aqui foi essa questão da vela que eu quis falar. Por quê? Porque isso acontece muito e às vezes a gente não consegue compreender, porque a gente aprende que, pô, se tá aberto, se tem um espaço maior, automaticamente a centelha tem que ter mais dificuldade para saltar para o eletrodo massa. Isso não acontece porque ela consegue saltar para a lateral. Beleza? Agora é o seguinte, saindo dessa fase aqui, agora a gente vai entrar no ponto-chave da aula. No Rantek aqui, galera, é a imagem que eu pausei aqui, basicamente a mesma coisa. Como eu mexi na aquisição, galera, para conseguir deixar a imagem mais estabilizada, você pode reparar ó, que distorceu um pouco a imagem. Isso aqui deixa o nosso osciloscópio mais lerdo quando a gente mexe na aquisição ali. Então, não é muito bom. O certo é a gente utilizar outra pinça, por exemplo, igual utiliza a do Nil aqui, ou então você tem que comprar uma por fora, acho que vem não dá bom, tem que comprar tudo por fora, para a gente conseguir captar uma imagem bem estabilizada ali, para não ficar tendo esse tipo de problema. Beleza? Mas aqui eu colhi e parei, mas se eu quisesse olhar de repente uma falha rápida que acontece aqui, você não consegue pegar utilizando a parte da aquisição aqui. Por quê? Porque ele deixa o osciloscópio mais lento. Agora, galera, é o seguinte, o que acontece? Quando a gente tem as falhas ali, que a falha está acontecendo o tempo inteiro, toda hora você vê isso aqui, ó, o encurtamento. Quando a gente fala em encurtamento, a gente está falando o quê? Do tempo de queima. O tempo que a centelha está permanecendo lá na vela, a vela está incandescente. Quando você tem um defeito ali de bobina, algum defeito que eles, tipo assim, toda hora você fica vendo o encurtamento. Ó, é show de bola, é muito fácil de matar. A grande maioria a gente pega assim. Pum, 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 você vê toda hora aqui, ó, o encurtamento, você já sabe, opa, o defeito tá nesse cilindro aqui, mamão com açúcar, vamos desmontar aqui, joga isso aqui pra lá, pô, ih, defeito tá aqui mesmo, pum, acabou, já foi, muito rápido. Só que tem uns defeitos que você pega, que você vai ficar olhando um tempão para a tela, vamos supor que gerou lá no scanner lá, falha de ignição, cilindros aleatórios ou múltiplos cilindros, você não consegue ter um cilindro específico. Quando você tem até olhar para um cilindro específico, tipo assim, cilindro 1, se você quer saber se é a bobina, você rapidinho joga para o outro cilindro,
se você não tiver o osciloscópio ali, ou então se você testou com o osciloscópio, de repente não está apresentando o defeito, você tirou do cilindro 1, jogou pro 3, pum, ligou o carro e tal, e a falha mudou, bobina, show de bola. Só que tem defeito que é o seguinte, não acusa, não especifica para você um cilindro, e quando você tá com o osciloscópio nele ali, é uma falha que ela dá uma vez ou outra. Você fica avaliando o tempo de queima, mas você não vê defeito. E quando ele acontece, ele é tão rápido, que você não consegue pegar aqui. Tem estratégia que a gente utiliza, utilizando o modo único. Aqui, ó, a gente vem aqui com o osciloscópio, eu vou mostrar para vocês aqui, relaxa. Ó, se a gente botar aqui, no caso, esse aqui é single. Se a gente vir aqui no Rantek aqui, ó, deixa eu pegar aqui, peraí, aqui, ó, varredura, modo único, a gente ajusta o trigger e fica dando play aqui, ó, toda hora, a gente fica dando play, até que, tipo assim, no momento que aconteceu a falha, ele pega o encurtamento, aí você consegue matar. Mas quando é uma falha que ela é intermitente e você não consegue enxergar aqui, isso dificulta o nosso diagnóstico, porque a gente fica aqui, clicando um tempão, às vezes pega, às vezes não pega. Por quê? Porque às vezes a falha não dá, fica um tempão sem dar falha. Do nada deu uma falha muito rápida. Ou você não pegou no clique, ou então você visualizando, você não enxergou, porque ela foi muito rápida. Nesse caso, o que a gente faz? A gente combina, a gente pega a leitura do sistema de ignição, mas a gente bota o transdutor lá no escapamento. Com o transdutor de escapamento, a gente consegue saber exatamente qual foi o cilindro que falhou. Tipo assim, sem erro. E aí você consegue fazer uma mudança, por exemplo, de bobina para outro cilindro, olha a imagem de novo, aconteceu o defeito, olha lá, e mudou de cilindro. Pode trocar a bobina com 100% certeza. Ah, você inverteu a bobina, continua no mesmo cilindro, você pode fazer a inversão da vela. E qual é esse bizu também de utilizar o transdutor de escape? Tem alguns defeitos que acontecem de bico ejetor, que você testa os bicos ejetor na máquina, o carro quente está bom, só quando o carro está frio. Na primeira partida o carro pega, dá aquela falha, fica bom. Aí você testa tudo, testa a bomba, testa a bagaça inteira e nada de você conseguir pegar o defeito. Você bota o bico na máquina lá 1 milhão de vezes, os bicos batem tudo normal. Você pode deixar o bico frio lá, bota na máquina, testa, nada de dar o defeito. Você coloca o transdutor de escapamento, após você fazer essas inversões, o defeito continua, você faz a inversão do bico. Se você pegar, se no outro dia na partida, pum, o defeito mudou de cilindro, é bico ejetor falhando. Porque às vezes você vai lá, faz o teste, utilizando garra de corrente, bico ejetor, parte de fechamento, e você não pega. Tem defeitos que, tipo assim, que eles saem fora da curva. Então é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão ver que fica muito fácil para você dar um diagnóstico dessa forma aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar lá o carro agora, vou ligar o carro lá, vou mostrar para você o modo único, que é o modo que a gente pega a falha. Eu vou pegar aqui, vou aproximar esse fiozinho aqui que é um negativo, próximo desse cabelinho de cobre aqui, ó, que eu coloquei aqui. Para quê? Quando eu colocar ele próximo aqui, a centelha, ao invés de ir para a vela, ela vai saltar para cá, que é muito mais fácil. Lembra que eu falei para você que, um exemplo, a centelha, ela tem uma dificuldade para saltar lá dentro do cilindro, principalmente com a compressão, com a mistura. Se ela tiver um ponto mais fácil para ter uma fuga, ela vai vir para cá. Por quê? Porque ela vai ter que passar pela vela, ela vai ter que vencer aquela resistência do ar que está ali dentro para conseguir saltar no eletrodo massa. Então, se eu pegar aqui e colocar um negativo aqui, vai ser facinho dela saltar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar partida lá no motor. Isso aqui, galera, é um sistema de bobina, a gente costuma até falar de centelha perdida, ou então um sistema de bobina diz, que é onde a centelha salta aqui. A gente tem aquela famosa que o pessoal chama até de centelha positiva e negativa. Na verdade, é tipo assim, a centelha, ela está num sentido de corrente, ela vem aqui, um exemplo, ela sai nesse sentido aqui, percorre o cabeçote, volta por aqui. Aí quando a gente vai colher a imagem, a gente pega a imagem para cima, quando a gente vai colher no outro cabo, a gente pega a imagem para baixo, que a gente tem que fazer a inversão do canal para conseguir fazer uma análise. Eu não sei, eu nem olhei aqui na mensagem para saber se vocês responderam aí questão de bobina, onde o transistor é na central e onde o transistor é na bobina. Quando o transistor é na bobina, a gente não pega um sinal de primário aqui, que o sinal de primário é igualzinho esse aqui, o secundário. O secundário é o espelho do primário, é um sinal parecido com esse aqui, só que no primário ele fica muito, muito mais bonito, muito mais limpo. Quando a gente tem um transistor dentro da bobina, aqui chega um sinal de onda quadrada. Você vai ver, ó, vindo a linha aqui, sobe aqui tipo assim de 3 a 5 volts, dependendo do carro, uma onda quadrada, fica por um determinado período e sai, que é o carregamento da bobina. E aí você só consegue fazer análise pelo secundário aqui, ó, que a gente vê
parecido com esse formato de onda aqui. Vai falando aí pra mim aí nos comentários se vocês sabem a diferença desses dois aí, onde o transistor é na central e onde o transistor é na bobina, que eu posso abordar um pouquinho mais aqui. Enquanto isso, eu vou dar partida lá pra gente fazer a análise logo e mostrar o ponto-chave, que é a questão do transdutor lá no escapamento. Ó, vou fazer o seguinte aqui, deixa eu dar um play aqui. Vou tirar do modo único, porque senão ele trava. Ele pega o primeiro evento e trava. Vou botar aqui, ó, no alto, parte do trigger. Vou dar o play. Ó, já estamos enxergando o sinal. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o defeito, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai tentar enxergar isso lá na tela do osciloscópio. Deixa eu destravar o Nil aqui também para ver se a gente consegue enxergar. O Nil não, né? O Rantek. Deixa eu mudar de aquisição. Botar normal. Deixa eu tirar aqui de modo único. Botar alto. Play. Eu acho que a gente não vai conseguir pegar porque a pinça ela tira muita estabilidade do sinal, ó. Deixa eu botar aqui. Depois eu coloco a pinça do Nil aqui que vai ficar mais fácil da gente fazer uma leitura. Então vamos lá. Quando a gente tem uma falha intermitente, que ela demora muito, isso aqui é um defeito gigantesco que eu estou criando, mas tem casos que ele é muito rápido. Não chega a ser esse nível todo e você não enxerga. Eu vou pegar aqui, ó, vou encostar. Presta atenção agora exatamente lá na tela, para a gente ver se a gente vai conseguir ver. Ó. Chegou a perceber que ela chegou a dar uma subida, só que se você reparar, toda hora fica variando ali o sistema do carro. Vou encostar de novo. Ó, tá vendo que agora não apareceu nada? Quando a gente vem aqui, ó, nesse tipo de caso, que é o exemplo, aqui eu tô simulando, mas tem carro que ele fica aqui, ó, deixa ele uns 5 minutos ligado, não dá nada. Aí daqui a pouco, bum, o motor dá um tum, dá um probleminha e depois volta ao normal. Tipo assim, você sente aquela queda. E aí é tão rápido que você, tipo assim, não conseguiu ver. Aí o que a gente faz? A gente utiliza o modo único, single, tá vendo? Todo evento que acontecer na tela, ele vai pausar. Então se eu ficar dando play aqui, ó, se eu ficar dando play, ele fica atualizando a tela pra gente, pegando imagem, ó. Só que aí você tem que ficar dando play toda hora, pra você conseguir pegar o defeito. Aí no momento que acontece a falha, se você der a sorte de ficar dando play, você consegue pegar o encurtamento. Você vai ver que a onda fez isso aqui, ó. Ou então o disparo subiu e levou tudo lá pra cima. Só que normalmente a gente vê o quê? A gente vê logo um encurtamento aqui. Só que qual é a parada? A questão é justamente essa. A gente tem que ficar dando play um tempão e às vezes você não consegue pegar. A maioria dos casos a gente pega, sim, só que você tem que ficar toda hora dando play. E às vezes isso é um saco, quando pega esses defeitos intermitentes. O que a gente faz? Nesse caso aqui, vou vir aqui, ó, deixa eu tirar o modo único. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui rapidinho. Apesar de estar ali, tá meio ruim, deixa eu ver aqui, ó. Tá aí, modo único. Deixa eu ajustar o trigger aqui. Deixa eu dar o play aqui. Ó, tá vendo? A gente vai dando play e vai tentando ver se acontece um encurtamento. É porque a pinça ali não tá muito boa. Deixa eu ajustar o trigger. Ó. A gente vai dando play. Aí vamos supor que nesse momento aqui aconteceu um encurtamento. Até aqui, foi o momento da falha. Você pegou a falha, show. Só que é justamente sobre isso que eu quero falar, que às vezes não acontece se você pegar. Então demora muito. Agora, com o transdutor de escapamento, tá lá no carro lá, tá ligado lá atrás, eu estou utilizando da mecânica avançada. A gente fica muito mais fácil. Ó, vamos lá. Deixa eu ativar aqui, ó. Deixa eu tirar o trigger. Ó, vou botar em alto. Tirei o trigger, vou dar play. Eu vou mudar o tempo aqui para 25 milissegundos. Eu vou pegar aqui, ó.
O nosso canal B, vou ativar. Deixa ele aparecer aqui na tela. Peraí que ele não abriu não. Agora foi. Aqui é o nosso transdutor de escape que está lá atrás. Nossa parte de ignição está aqui, ó. Onde a gente está vendo. Deixa eu tirar o trigger aqui. Peraí, deixa eu desativar ele aqui. Desliguei para rodar. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise aqui, tem uma pinça específica, que é a pinça de trigger, que a gente coloca aqui. Você não pega o secundário, você não pega a parte do carregamento. Fica muito mais fácil de você analisar, mas eu estou acostumado a trabalhar com as pinças que dá para pegar da mesma forma. Você só tem que se ligar quem é a centelha principal aqui, para você não fazer a contagem de cilindro errado. Quando eu desligar o carro, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos colher primeiro no New, depois eu vou lá pro Rantec. Ó, eu vou aproximar aqui. Ó, deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu pausar aqui. Vou pausar aqui, peraí. Aqui foi onde foi os dois. Eu quero pegar um momento onde foi só uma centelha. Aqui, ó. Foi só uma centelha. Vamos lá. Deixa eu desligar o carro aqui. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Para saber se está acontecendo alguma coisa. Show, vamos que vamos. Agora vai dar para vocês entenderem melhor por causa do barulho do carro. Aqui, no momento que aconteceu a fuga de centelha ali. Peraí, deixa eu chegar a imagem mais para cá. Peraí. No momento que aconteceu a fuga de centelha, o que acontece? A gente teve ali uma falha, né? Você cria uma turbulência no escapamento e a gente consegue enxergar isso através do transdutor de escape. Aqui, ó, se a gente perceber, ó, isso aqui é a onda de cada cilindro, ó. Tá vendo aqui, ó? Centelha, um exemplo, vamos supor aqui, ó, centelha principal, e aqui você segue a contagem aqui dos cilindros. Deixa eu puxar aqui, só para eu tentar te mostrar a diferença, porque quando a gente está pegando com a pinça, às vezes pode gerar um pouco de confusão. O que acontece? Por isso aqui não ser a pinça de trigger, isso aqui é a pinça para a gente pegar secundário, tem diferença. Aqui, ó, você pode ver que ele pega um pedacinho, ó, de como se fosse o secundário mesmo, em tamanho pequenininho. Esse aqui, que é o pico maior, a gente consegue saber que é o quê? Isso aqui é a centelha principal. Esse pequenininho, centelha perdida. Lembra que eu falei que esse aqui é o sistema DIS? Sistema DIS, a gente consegue ver a centelha perdida que aconteceu aqui. Então fica uma centelha pequenininha. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai tomar muito tempo da aula. Mas aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, essa centelha aqui, a gente esquece ela e a gente olha para as duas principais. Isso aqui é a centelha exata do meu cilindro. Deixa eu arrastar para cá agora. Então, ó, tá vendo que esse pico aqui é maior? Então isso aqui, centelha principal, centelha perdida. Então essa daqui é a centelha principal. Porque às vezes você para num momento onde não ficou claro. Você pegando com aquilo ali, para num momento onde não ficou claro. Mas se você puxar um pouquinho até lá para cá, você, opa, centelha principal aqui. Se essa daqui é a principal, o pico foi maior, centelha principal, centelha perdida, centelha principal. Show de bola. Aí você chega mais para cá agora. Ó, peraí, deixa eu pausar na tela aqui. Ó, pronto. A centelha principal aqui bonitona, centelha perdida. Aqui, ó, essa daqui ficou pequenininha, mas eu sei que é a principal. Por quê? Porque segue a sequência aqui, ó. Então, dá numa boa. Às vezes também, se você quiser, dá para utilizar o tempo aqui, ó, de 50 milissegundos. Também, às vezes, fica mais fácil para você conseguir trabalhar aí e tá fazendo uma análise. No Rantec, eu pego com 50 milissegundos. No New, eu costumo pegar com 25, por quê? Por causa do tamanho do buff. O Rantec ali, você tem que pausar ali na hora para você conseguir pegar falha. Agora é o seguinte, eu já vi o momento que aconteceu da falha aqui, ó, bem claro. Show de bola. Agora, a gente tem que saber qual é o cilindro que a gente está pegando. O Peugeot, ele conta ao contrário. Aqui é o primeiro cilindro, segundo,
terceiro e quarto. Ele conta daqui para lá. Aqui, ó, o nosso cabo aqui, ó, a pinça do Newton, tá pegando aqui, ó, no nosso quarto cilindro. Então vamos lá. Aqui é a nossa ignição do cilindro número 1. Deixa eu marcar aqui, para ficar mais claro para você. Ó, cilindro número 1. Isso aqui, galera, a análise do transdutor de escapamento, ele é a mesma coisa do TVA. A gente vai seguir a sequência de ignição, só que como o escapamento ele é muito longo, até a onda do escapamento, por exemplo, de um cilindro específico aqui, do 1, chegar lá atrás, demora muito, por causa do quê? Do comprimento do escapamento. Então, quando a gente está pegando aqui o exemplo, vamos supor, estou pegando a ignição do 4, essa primeira onda aqui que eu estou vendo na direção dele, é o cilindro gêmeo dele. Então, essa onda aqui significa que ela é do cilindro, um exemplo, se aqui é 1, aqui é do cilindro 4. Se aqui é o 4, aqui é do cilindro 1. É o cilindro oposto. Depois que a gente acha o primeiro, a maioria de vocês conhece, né? A gente segue a sequência da ordem de ignição, que é 1, 3, 4, 2. Fica bem fácil. Quando eu puxar o software aqui, você não precisa nem pensar. Você só sabe, eu estou pegando o cilindro número 1, você coloca aqui, já abre, ele já mostra tudo para você. Agora vamos lá. Se aqui é o 1, ó. Aqui, ó, vamos lá. Peraí, deixa eu puxar aqui de novo, para ficar mais fácil. Edição do... Vamos lá, peraí, deixa eu puxar aqui. Só que aqui, ó, essa minha ignição, ela não é do 1, ela é do 4. Ó. Tá vendo? Ela aqui, ó, ela tá pegada no 4. Se ela tá pegada no 4, essa minha primeira onda aqui é de quem? Do 1. Depois do 1, vem quem? O 3. Ordem de ignição. 1, 3, 4, 2. Eu estou pegando a ignição do 1. Se o 1 está explodindo, como o comprimento é longo, essa onda que a gente está vendo aqui, essa onda aqui, no caso é o 4, né, que está explodindo. Se o 4 está explodindo, aqui, ó, devido ao comprimento do escapamento, essa onda de escape aqui que a gente está vendo é a do cilindro número 1. Se essa é do cilindro número 1, a gente segue a sequência. Essa daqui é do cilindro número 3. Agora, vamos olhar aqui qual é o cilindro que eu peguei e joguei a centelha para fora. Olha aqui, ó, conta daqui para lá, ó. 1, 2, 3. Exatamente o cilindro que a gente está vendo a falha aqui, ó. Tá vendo esse vácuo gigantesco aqui? O que acontece? O escapamento, ele trabalha bombeando. O que acontece? Uma hora você tem vácuo, uma hora você tem pressão. Eu não sei se vocês já conhecem sobre cruzamento de válvulas. É porque muita informação, quando a gente passa do começo, fica mais fácil de entender. É porque eu estou explicando tudo de forma resumida, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Mas o que acontece? No momento que você tem o pistão ali, subiu, o pistão subiu, aconteceu a explosão antes do pistão chegar embaixo, em 100% de PMI, que é o porto motor inferior, antes um pouquinho a válvula de escape abre. O que acontece? Quando ela abre, parte desses gases ali do escapamento vem para dentro do cilindro, onde você vê um vácuo, e depois o pistão sobe em escapamento, joga tudo para fora, que é onde você vê a onda subindo. Quando você não tem a combustão, você não tem a explosão, não houve a dilatação dos gases ali dentro do cilindro, porque quando acontece a explosão, acontece ali, né, a expansão dos gases, acontece a expansão do gás, eles querem sair para algum lugar. Como a válvula de escapamento ela abre ainda quando o pistão está descendo, então você ainda tem um vácuo ali dentro ali, que puxa um pouco desses gases. Só que se não houve a expansão dos gases, ele puxa muito mais ar da parte do escapamento. Automaticamente, o que acontece com a nossa onda? Ela vai lá embaixo. Ela vai lá embaixo. E na hora de jogar para fora, como ele puxou mais, ele jogou muito mais para fora. Então a nossa onda subiu. Aqui você pode ver que as ondas deu uma desregulada, por quê? Porque depois da primeira falha ele criou uma turbulência. Mas eu consigo saber exatamente que a falha foi no terceiro cilindro. Por quê? Porque esse cilindro, no momento que ele falhou, não houve explosão, não houve expansão dos gases, porque a centelha pulou para fora ao invés de ir para dentro do cilindro. O que aconteceu aqui? Ó? Teve um vácuo muito grande, onde ele puxou aquele gás, depois ele jogou mais para fora. Então eu sei exatamente que aqui foi o cilindro 3 que falhou. Para um defeito intermitente, onde o carro está o tempo inteiro bom, uma vez ou outra ele dá uma falhada e some, isso aqui é top. Por quê? Numa ocasião dessa daqui, você pode pegar a bobina, um exemplo. Você pegou a bobina, você joga ali para o cilindro número 4, você pega a vela e joga para o cilindro 2. Aí você vai saber se a falha mudar para o 4,
Mudou para o 4, vai mudar a contagem aqui, você sabe, opa, é bobina. E a falha mudou, foi para o 2. Você sabe que é a vela. Por quê? Porque às vezes tu pega componentes que olhando para eles, está bom. Via imagem, fica muito difícil de você conseguir analisar. Quando você faz isso, você só perde um tempinho rápido. Ao invés de você ficar perdendo um tempão, você só faz essa mudança, pum. Se continuar no mesmo cilindro, pode ser o bico ejetor ou uma falha elétrica também, né? Só que aí você estava verificando o tempo inteiro. Você viu que aconteceu a falha, não deu para pegar. Tá tudo ok, então você sabe que provavelmente no sistema de ignição não foi, entre aspas, mas às vezes como é tão rápido, você não consegue enxergar. E essa mudança você acaba migrando ela para o outro lado. Só que a gente é aquilo, a gente faz uma combinação de diagnóstico, a gente fica analisando tudo do carro. Um exemplo, eu não utilizo só o osciloscópio, eu utilizo o scanner, fico analisando o sensor de rotação, eu analiso tudo ao mesmo tempo. Só que quando a gente está olhando via imagem ali, depois que tu pega uma experiênciazinha, você consegue deduzir mais ou menos, tipo assim, pô, essa falha aqui provavelmente está aqui, essa falha aqui provavelmente está ali. Só que, quando você muda, por exemplo, de repente o bico, pode ser que mude o defeito de cilindro, show. Se mudar, você sabe que é o bico. Só que eu já peguei até defeito de problema no cabeçote e gerar esse tipo de falha intermitente igualzinho em ignição. Isso é uma merda de conseguir pegar. E você fazer todos os outros testes, tudo normal. Uma vez ou outra, você tinha um problema. Muito rápido. E como é que a gente pega? Assim. E para fazer diagnóstico, cara, isso aqui é muito rápido, é muito fácil quando você está com esse tipo de defeito, que você tem que ficar ali um tempão esperando o carro. Tem defeito que, tipo assim, ele dá uma intermitência assim, uma vez ou outra, mas ele fica te mostrando o tempo inteiro, na parte ali do tempo de queima, defeito. Você vê que está acontecendo, ele só ainda não gerou a queda. Aquela queda que você vê assim, às vezes, você viu as quedas. E tem carro que às vezes nem queda dá. Mas você fica enxergando ali os encurtamentos. Assim é show. Só que tem uns que é aquilo que eu expliquei. Ele fica normal, fica zero. E quando a gente utiliza o transdutor, fica muito mais fácil para a gente analisar. Como vocês viram aqui, ó, eu peguei a falha molinho mamão com açúcar. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vou mostrar para vocês a ferramenta. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários. Olha só. Olha agora a ferramenta, que é a ferramenta que quem participar do treinamento, quando a gente vai liberar os cupons, para o pessoal conseguir o treinamento, vai conseguir comprar o treinamento por menos da metade do preço, cara. Tipo assim, tá de graça. Principalmente com essa ferramenta que a gente vai disponibilizar como um bônus para vocês. Ó, agora eu vou vir aqui. Essa daqui é a nossa ferramenta. Tá vendo aqui, ó? Manual do osciloscópio. É uma parceria que a gente fechou para estar entregando essa ferramenta para vocês. Ó, ela abriu aqui no notebook, ó. Vou jogar o osciloscópio aqui. Pum. Vou clicar nela, ó. Cliquei nela, ela abre, ó, por cima da tela, tá vendo? Tirei aqui, ó. Joguei ela por cima da tela. Deixa eu só tirar o do Nil aqui. Os cursores. Tirei o cursor. Ó, vou jogar a ferramenta aqui, ó. Joguei a ferramenta. Ó, deixa eu só aumentar a tela aqui, que o Nil não está preenchendo a tela toda. Pronto. Ó, joguei a ferramenta por cima. A ferramenta aqui, ó, tu pode ver que criou um novo menu aqui, ó. Ela tipo cria uma capa por cima. Agora a gente vai vir aqui, ó, nesse menuzinho aqui. Aqui tem várias funções, eu vou mostrar essa daqui para vocês, ó. Cliquei aqui. Aqui ele me fala o número de cilindros que o carro tem, a ordem de explosão e qual é a minha sincronização. O que é a sincronização? É isso aqui, ó. Ele está perguntando para mim qual foi o cilindro que eu peguei a ignição. No meu caso aqui, eu peguei quem? Peguei o cilindro número 4. Então, ó, vamos lá. Vamos botar aqui, ó, cilindro aqui, ó. Vamos botar cilindro 4. Ok. 4. Dei ok. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Quando ela abre aqui pra gente, ela tá mostrando pra gente aqui o seguinte, ó. Escapamento. Aqui, ó, compressão, admissão. Escapamento não, né? Explosão, compressão, admissão e escape. Aqui ele vai me mostrar os cilindros, ó. Aqui, essa coluna inteira aqui é os momentos do cilindro 4. Então, ó, nesse momento aqui foi explosão, nesse momento escape, nesse momento aqui admissão, nesse momento compressão. O 2, o 1 e o 3, a mesma coisa. Agora o que a gente vai fazer, ó? A gente só vai puxar, ó. A gente já sabe quem é a nossa ignição principal. É essa daqui. Certo? A gente alinha aqui, ó, a ignição aqui certinha. Vou puxar a ferramenta aqui, ó, para cá. A gente alinha tudo certinho. Puxa aqui, ó, para cá. A gente alinha agora com a questão do vácuo. E olha aqui. Ele alinhou tudinho. Ele está me mostrando na onda lá atrás, a quem pertence essa onda. Se a gente está com um transdutor, de escapamento, a gente vai tentar olhar para quem? Para o cilindro que está escapamento. O marrom é o que indica o escapamento. Agora olha aqui, eu alinhei tudo. Olha aqui o número 3 aqui, ó. Olha aqui, ó.
ele me mostrando que esse pedaço de onda aqui, ó, pertence ao cilindro número 3. Nesse momento aqui, o 4 estava explodindo, o 2 estava em compressão, o 1 estava em admissão e o 3 estava escapando. Então, esse vácuo todinho aqui que teve foi do 3, que foi ele que estava com a válvula de escape aberta. Então aqui, ó, eu já sei que é o cilindro número 3 que teve o problema. Sem olhar, sem nada, eu só precisava colocar o seguinte, quem aqui é o cilindro que eu estou pegando como referência. Igual eu coloquei aqui que era o cilindro 4, rapidinho eu já achei o defeito. Isso aqui, a gente está utilizando no transdutor de escape. Isso aqui a gente também utiliza no transdutor de admissão. Agora, vocês viram que fica muito fácil. Você não precisa nem ficar fazendo contagem. Pô, esse aqui peguei pelo 4, esse aqui segue a sequência. É bom você aprender, né, para você saber. Mas a ferramenta, ela te otimiza. O osciloscópio, galera, é uma ferramenta para otimizar. Por exemplo, você tem um scanner para otimizar teu dia. Você tem um osciloscópio também para otimizar. Por exemplo, nem sempre eu uso osciloscópio. Quando é um teste rápido, eu utilizo uma caneta de polaridade ali. Tudo para otimizar, para ser mais rápido, para eu botar dinheiro no meu bolso com a velocidade grande. Então, a ferramenta está aqui para ajudar. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Vou tirar isso aqui, ó, vou excluir. A gente já viu que mamão com açúcar, pegar isso aqui. Isso aqui, ó, quando a gente está utilizando no TVA, a gente consegue ver exatamente a quem pertence aquele vácuo daquele cilindro que houve uma deficiência. É bom também, porque dependendo do nível, do defeito que você pega, às vezes você tem um cilindro que está afetando o outro. E aí é bom você saber o que está acontecendo no outro cilindro, para você, de repente, deduzir se aquele cilindro não está afetando no outro. É claro que são muitas coisas detalhadas. Agora é o seguinte, eu vou abrir aqui as nossas réguas aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, isso aqui é as réguas que a gente traceja aqui. Eu sei que é muita informação, galera. É muita informação, realmente. Só que, tipo assim, o tempo é curto para eu passar muito detalhado. Eu teria que fazer uma aula de cada coisa, abordar um pouco do tópico e depois ir avançando. É porque eu estou juntando tanto a parte de ignição com o transdutor aqui de escapamento. Eu nem falei muito fundamento que deveria falar. Só que ia ficar muito gigante. Aqui é o seguinte. Eu tracejei os 720 graus do motor. O que acontece? Para acontecer todos os ciclos completos, a admissão, compressão, explosão, o escape de todos os cilindros, precisa de 720 graus. A gente tracejou aqui, ó, o ponto de ignição aqui, do cilindro número 4, e quando começou de novo. Se ele começou a explodir de novo, significa que a gente teve um ciclo aí de 720 graus. Agora, qual é o legal disso aqui? Ó? Eu vou pegar outra régua. Vou pegar outra régua. Pegar outra régua aqui. E ó, se a gente puxar aqui... Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo sincronizar ele. A ordem de explosão está aqui. Acho que não vai dar para pegar porque eu peguei pelo 4, eu teria que pegar pelo 1. Espera aí que eu tenho uma imagem salva aqui do Hantec, que a gente fez esse teste aqui um pouquinho antes com o Hantec, porque eu sabia que de repente ele poderia dar um problema. Ó, deixa eu abrir aqui. Até mesmo, rapaziada, se alguém mandar uma imagem para vocês, um colega, com essa ferramenta fica molinho de vocês analisar também. Ó, isso aqui eu botei a pinça do Nil lá no Hantec, e aí eu colhi a imagem. O Hantec, galera, ele também é um osciloscópio bom. O Hantec ele não é um osciloscópio ruim, não. Só que você precisa comprar todos os acessórios por fora. E ele é mais complicadinho de você mexer nas configurações, você aprender a mexer. Mas depois que você aprende, você consegue fazer tudo também. Eu gosto muito do Nil porque ele é muito fácil, ele é muito prático. E quando a gente pega o Nil, a gente já pega ele com tudo completo ali, você não precisa comprar ferramenta. Inclusive o meu Nil, ele é até um antiguinho, já estou vendo para comprar o outro de 4 canais. Mas vamos lá. Peguei a imagem, taquei aqui na tela, vou jogar o software por cima. Joguei ele aqui. Agora eu vou alinhar o nosso ponto de ignição. Ó. Percebam que é a mesma falha. Deixa eu limpar a tela. Percebam que é a mesma falha. A diferença aqui foi que eu peguei pelo outro cilindro. Eu peguei pelo cilindro número 1. Então você vai até ver que não importa onde a gente pega, a gente consegue até matar o defeito da mesma forma, pegando pela ignição do número 1 ou da ignição do cilindro número 4. Eu vou mostrar depois aqui, vou mostrar primeiro esse aqui que era o que a gente estava falando. Ó, puxei para cá, vou puxar para cá, que é o momento da nossa ignição. Pera aí, deixa eu só puxar para cá. Deixa eu só ver aqui, que foi a principal. Então esse aqui mesmo. Principal aqui. Puxar aqui. Pronto, aqui a gente teve os 720 graus do motor. Todos os cilindros
aconteceram os 4 tempos. Agora vamos vir para cá. Ó. Vamos puxar a régua. Agora é o seguinte. Wellington, por que você botou a imagem do Rantek? Porque ele estava centralizado pelo cilindro número 1. E quando eu estou utilizando esse modo da ferramenta, ele começa a contagem do cilindro número 1. Deixa eu ver se está aparecendo bem aqui a imagem para vocês. Tá aparecendo. Vai dar para vocês entenderem bem bacana. Ó, vamos lá. Cilindro número 1 em explosão. Tá vendo aqui que dá para ver o vermelhinho aqui? Deixa eu ver se dá para ver aqui na tela. Dá para ver. Ó, tá vendo que vai ficar vermelhinho, ó? Cilindro número 1. Agora a gente vai vir seguindo, a nossa falha está aqui. Nossa falha está aqui, ó. Vamos lá. Cilindro número 3 explodindo bem aqui, ó. Aí, em torno de 180 graus aqui ele está explodindo, ó. Vamos lá. Tá vindo aqui, ó. Reparem na onda aqui atrás também, não esqueça dela. O problema de vácuo, o problema no cilindro número 3 está aqui, ó. Ó, ele está explodindo, ó, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui abre a válvula de escapamento. É que o desenho não vai mostrar. Mas antes do pistão chegar 100% embaixo, a válvula de escape já abriu. Reparem, ó, que ela está quase aqui, ó. Está quase aqui na imagem. Claro que na imagem a gente tem um pouquinho de atraso, mas dá pra gente ver. Nesse exato momento aqui que a válvula de escapamento, ela abriu, como não houve a explosão, igual eu estava mostrando no desenho aqui, não houve a explosão, ela, ó, puxou, a válvula de escapamento tá aberta. Ela puxou os gases do escape para dentro do cilindro. E como a gente não teve a explosão, a expansão dos gases, ela puxou muito mais do que o outro cilindro que estava normal, que aconteceu a explosão. Ó. O outro cilindro está aqui, ó, aconteceu a explosão normal. O outro que não aconteceu, ele puxou mais. Foi mal, desculpa. Então aqui, ó, ela já jogou ó, muito mais. Ó, a válvula de escape está aqui, ó. Deixa eu voltar de novo, ó, jogando para fora. Olha lá, ó. Aqui, ó, jogou para fora, jogou muito mais, por isso que ultrapassou todo mundo, porque ela admitiu muito mais. E aí ela criou uma certa turbulência aqui nos outros cilindros. Então vocês viram como é que até ficou fácil da gente conseguir compreender aqui com a ferramenta também? É claro que a gente utiliza ela aqui também para questão de comando, ver os graus certinho ali dos tempos que está acontecendo, principalmente no TVA. Deixa eu tirar daqui, vou colocar aquela ferramenta de novo. Agora eu não vou utilizar a sincronização no cilindro 4, vou utilizar no 1. Ó, vou jogar ela aqui, na direção aqui. Agora eu vou puxar para cá. E olha aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Olha aqui, ó. O defeito está aqui, ó. Nessa onda aqui, ó. Nessa onda aqui. Aonde iniciou o defeito? No vácuo aqui. Aqui a gente já consegue perceber que aconteceu o defeito. Então, ó, nesse momento aqui, ó, o cilindro número 3, ó. Acho que é a falta de água, gente. A garganta tá seca. Não é o costume de fazer live. É a primeira live. Então é o seguinte, ó. Aqui a gente consegue perceber, ó, o vácuo gigantesco que aconteceu aqui, ó. No cilindro número 3. Aí aqui ele dá a sequência, ele criou uma certa turbulência no cilindro inteiro, mas a gente consegue ver claramente a deficiência aqui, ó, no cilindro número 3. Então, como vocês podem ver, fica fácil da gente dar o diagnóstico. Isso aqui, eu estou utilizando a ferramenta aqui, ó, para dar o diagnóstico aqui, mas isso aqui a gente também faz a mesma coisa na parte do TVA. Fica muito, muito mais fácil. É claro, gente, que envolve muitas outras coisas aqui também. O tempo aqui é muito curto para a gente conseguir falar assim, um exemplo, tudo detalhadinho, do começo, devagarzinho. Mas isso aqui, ó, demorou pra caraca. Mas se fosse um diagnóstico, onde a gente tivesse um defeito difícil de pegar, um encurtamento de bobina ali, a gente faria esse testezinho aqui rápido e conseguiria matar exatamente o cilindro que estava com defeito, sem perder muito tempo. Porque eu tenho certeza que quando você estiver fazendo análise de ignição, estiver tentando matar um defeito, vocês que já fazem aí, vocês vão perceber que às vezes vocês pegam um defeitinho ruim de pegar ali na parte da ignição. Utilizando o modo único, igual eu utilizei ali, você consegue também pegar em alguns casos. Em outros, demora muito para você pegar. Quando você bota o transdutor no escapamento ali, filho, é muito rápido de você conseguir pegar o defeito aqui no cilindro, a deficiência, e aí tá matando o diagnóstico. E não serve só para o defeito de ignição, serve para defeito de bico. Às vezes você tem uma deficiência aí num cabeçote que só acontece uma vez ou outra. Tem muito carro que às vezes você pega lá, do nada o carro gera a falha de ignição, corta o pulso do bico ejetor. Aí você vai lá, testa tudo, ignição, tudo bom. O carro não rateia, o carro não acontece nada. Só que uma vez ou outra acontece um momento ali de falha. Sendo que se você não tiver esperto, você não vai conseguir enxergar. E às vezes se você não tiver uma boa vedação, de repente, da válvula de escape, você às vezes consegue pegar aqui também. Só que é aquilo, depende também de como está o funcionamento do motor, que vai interferir aqui na nossa imagem também. São muitas coisas que a gente tem para falar num curto espaço de tempo.
Mas eu queria mostrar mais essa parte mesmo desse diagnóstico que às vezes a gente não consegue pegar na oficina, fica muito ruim, então dessa forma fica muito mais fácil. E a ferramenta aí que a gente conseguiu fechar uma parceria que fica muito mais fácil de dar o diagnóstico. Aqui foi um defeitinho simples, às vezes a gente pega um defeito mais complexo, que é utilizando o transdutor de vácuo, outras maneiras a gente identificar. Tem como fazer manualmente, mas também a gente tem uma ferramenta que ajuda demais a gente estar fazendo o diagnóstico. Inclusive, se você tiver com uma dúvida, você pode vir aqui, ó, puxar na animação, igual eu estava mostrando para você ali, um momento, ó. Se você puxar na animação aqui, ó, você consegue ver a ignição, aí você consegue ver exatamente o tempo aqui, ó, da ignição aqui, ó, e o momento que aconteceu o escape. Você consegue fazer uma comparação, você consegue entender o que estava acontecendo exatamente naquele momento do defeito ali. Porque você sincronizou a ignição aqui, e aí você sabe que vai seguir a sequência, né, a ordem de ignição, você consegue analisar e entender realmente, de fato, aquele defeito daquele carro. Bom, gente, é o seguinte, eu vou botar o link aqui, fixado no chat, aqui em cima, que é o link do grupo de alunos. Do grupo de alunos não, do grupo da lista VIP. Nesse link lá, a gente vai liberar o cupom. Lá dentro desse coisa aqui, a gente também vai mandar o link da página do treinamento. Esse cupom, ele vai te dar ali em torno de 70% de desconto do treinamento. Ou seja, o treinamento custa R$ 997. É um treinamento tanto da parte de sensores e atuadores com o osciloscópio, como ele também vai envolver os testes com os transdutores. Tanto o transdutor de compressão, TVA, TVC, TVE, que é o transdutor de escape, todas as partes dos transdutores para medir vazão também, ressonância, todos os testes você vai ter também dentro desse treinamento, cara. E também, além de tudo isso aqui, você vai ter acesso a essa ferramenta aqui que a gente vai disponibilizar como um bônus para poder facilitar a tua vida no teu diagnóstico. E o treinamento de R$ 997, você vai ter 70% de desconto do treinamento. O treinamento vai ser por menos da metade do preço. Só que esses cupons são só 100. A gente vai mandar lá nos grupos. A gente não vai mandar na live. Na live aqui, na live vai ficar aqui o link só para quem vai para o grupo. Aí lá no grupo a gente vai mandar o link da página do treinamento, tem todas as informações lá. E também a gente vai mandar o nome do cupom. Aí quando vocês verem lá a página lá, ver tudo que vai ter no conteúdo, tudo que tem dentro do treinamento, tá tudo lá. Vocês clicam ali em se inscrever, colocam o cupom que vocês vão conseguir, tá conseguindo 70% de desconto. Eu vou dar uma olhada aqui no comentário de vocês. Vou abrir aqui a plataforma do treinamento para vocês verem como é que está o treinamento por dentro. Explicar um pouquinho para vocês ali. E aí depois eu vou estar encerrando a live. Eu vou estar dando uma olhada aqui nos comentários de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Tem camisa? Ainda não, a gente ainda não tem camisa. Ó, o cupom, os cupons a gente vai liberar dentro do grupo. Tem um link fixado aí no chat. Coloca aí, Wes, o link. Sabe colocar aí o link fixado? Só colar o link e depois postar no comentário e botar fixado nos 3 pontinhos. Deixa eu abrir aqui. Tô dando uma olhada nas mensagens de vocês aqui. Rapaziada, é muita informação para a gente falar, cara. Quando a gente faz esse tipo de aula, é porque aqui também foi uma aula um pouquinho para quem já entende. Eu não quis falar sobre só o sistema de ignição. Eu falei, pô, a maioria do pessoal já deve, de repente, saber sobre o sistema de ignição e tal. Então eu vou abordar um defeitinho que não é muito comum dentro da oficina e também essas questões que às vezes a gente pega uns defeitinhos mecânicos, que às vezes você tem ele influenciando ali, que às vezes você faz, dependendo do nível do defeito, você faz ali um TVA e você não consegue enxergar. São momentos diferentes ali que acontece o defeito. Aí esses defeitinhos, às vezes, para poder pegar, a gente tem que ter essas malandragens. Então, eu quis falar um pouco sobre esses defeitos que são um pouquinho mais complexos que a gente pega na oficina. Quando vocês começarem a pegar um carro atrás do outro e com defeito de injeção, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque como a gente aqui, um exemplo, eu sou especializado só em injeção eletrônica. Eu só pego o carro com defeito de injeção. É raro os casos que eu pego, um exemplo, vou fazer o motor. Não, eu condeno o motor. Se eu tiver que, de repente, mexer no sincronismo, eu mexo e corrijo, mas eu não faço a parte mecânica. Eu me especializei só na parte de diagnóstico aqui, da parte da injeção eletrônica. Então, todo defeito que tem eletrônico, a gente está resolvendo. Tá com um problema no motor? A gente cobra o nosso diagnóstico e encaminha o carro aí para estar fazendo o motor. Então, a gente pega toda hora, é um defeito de sistema eletrônico. Então, a gente vai pegando as manhas com certos defeitos que não dão toda hora. Tem defeito que, às vezes, o cliente chega aqui, pô, irmão, o carro só dá defeito de 3 em 3 dias. Imagina, pegar um carro com defeito só de 3 em 3 dias. Você entra, não tem código de falha, não tem nada. Você testa tudo, não consegue enxergar às vezes o defeito. Então tem vários macetezinhos que a gente utiliza no dia a dia para estar fazendo um diagnóstico. Então deixa eu
abrir aqui para vocês aqui para mostrar a questão do treinamento, né, que eu falei, né? Deixa eu abrir aqui. O site vai ser enviado para vocês aqui, ó. Ó, o link tá fixado aí, ó. Aqui, ó. É só vocês clicarem, ó, tá no comentário aqui. E ó, quem já tiver lá no grupo, já vai ver lá o site e o cupom que você vai colocar na página de cupom, ó. Aqui tá o link, ó. Tá vendo, ó? WhatsApp. Você clica aqui, você vai pro grupo. Lá no grupo, a gente vai mandar o link dessa página aqui e também o link do cupom. Aí aqui é a página onde você vai ter acesso a todas as informações do treinamento, o que que vai ter, as aulas aqui, ó. Tá vendo? Para você ver aqui o que que você vai aprender lá dentro do treinamento. Aqui tem mais informações, ó, tá vendo? Ó, tudo que vai ser abordado, ó. Isso aqui, ó, tudo sobre o treinamento. Aqui está o valor do treinamento. Quando você apertar aqui, você vai ser direcionado para a página onde você vai preencher os dados e vai utilizar o cupom. Ó, aqui está tudo falando aqui, ó, sobre o treinamento. Você pode ler aí, ó, a página está bem completa, como vai acessar as aulas, tem todas as informações. Aí você clicou aqui, ó, em sim, quero adquirir agora. Ele vai abrir a outra página. Ó, ele vai abrir essa página aqui. Você pode ficar despreocupado que aqui o treinamento fica na plataforma Hotmart, é uma plataforma muito segura em termos de dados, de tudo, até mesmo da parte do treinamento. Então não precisa se preocupar. Aí aqui embaixo, ó, tem a opção, ó, tem um cupom de desconto. Quando você clicar aqui, você vai digitar o código do cupom que está lá dentro do grupo de alunos. Do grupo de alunos não, da lista VIP. Você colocou aqui, o código já vai ativar e ele vai te dar 70% de desconto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o treinamento. Espera aí. Dá para ele não abrir aquela parte? Espera aí que eu vou abrir aqui já. Ó, tá vindo aqui, ó. Vou entrar aqui no treinamento. Deixa eu ver aqui em gestão do curso. Espera aí que eu vou... Deixa ele só abrir aqui a página. É porque o meu, ele abre diferente do jeito de vocês. O meu, ele abre a parte todinha do gerenciamento do treinamento. No caso onde eu consigo ver comentário, consigo ver turma, consigo ver os alunos que estão fazendo treinamento. Ó, aqui, quando você finalizar a compra lá, após alguns minutos, tem alguns casos que demoram um pouquinho, mas normalmente após alguns minutos, você recebe um link e lá tem o passo a passo para você acessar a plataforma. Você vai botar o login e a tua senha que você vai receber. E aqui, ó, tá o treinamento aqui, ó, com todas as aulas aqui, onde você vai estar podendo acessar e tirar suas dúvidas, tá vendo? Tirar suas dúvidas não, né? Assistir as aulas. Tá vendo? Aqui são todas as aulas aqui, mais para baixo tem mais aulas. E aqui é como funciona todo o treinamento. Aqui a gente tem a opção, aqui são as partes das aulas, tá vendo? Essa aqui é uma aula, aí dessa aula tem aqui, ó, 3 partes, ó, tá vendo? Cada aula aqui, ó, é uma aula com 3 partes, ó. Isso aqui é uma aula. Parte de compreensão relativa. Aqui embaixo você pode estar fazendo seus comentários, para quem não conhece. Aqui você fazendo um comentário, depois a gente vai estar recebendo esse comentário pelo outro lado e a gente vai estar tirando todas essas dúvidas. Então, basicamente aqui o treinamento é um treinamento que ele é muito bom na massa. Você vai ver ali que eu vou explicar o mínimo possível de teoria e o máximo possível ali de prática. Por quê? O treinamento de osciloscópio, cara, às vezes o pessoal fala assim, é muito fácil de você dar diagnóstico. Muito fácil para você estar dando diagnóstico. Principalmente se você domina a parte da injeção, domina a parte de scan e domina a parte do osciloscópio. Só que para você dominar, começar a entender, não é tão simples assim quanto parece. Eu mastiguei tudo aqui, mostrei da forma mais detalhada possível, só que vai exigir também de você aí, tá estudando, tá caindo para dentro ali. Você vai ver que as aulas estão bem intuitivas, tá bem fácil, bem bom na massa. Para quê? Para facilitar o teu entendimento. E aqui dentro dessas aulas, eu coloquei tudo detalhado, as formas que você pode estar colhendo e de repente está vendo a imagem do jeito errado. Até mesmo os 2 osciloscópios, que é o que a gente está utilizando aqui, a gente ensina a instalação, ensina a configuração, a gente ensina sobre os menus, o que significa cada menu, o que faz cada função. Justamente para quê? Para você não se confundir nos botões e na hora que você estiver fazendo análise. Por quê? Quando você está colhendo a imagem, é mais analisar a imagem para você enxergar o defeito. Só que se você não configurar bem o osciloscópio, você pode estar colhendo uma imagem errada e dando um diagnóstico errado. Uma outra coisa também, um exemplo. Às vezes tem carro que você vai pegar lá um sinal de bobina, você tem um residual da bobina. Aqui não vai dar, deixa eu ver se no NIL tá. Não, no NIL não tá. Você tem aqui, ó, o residual da bobina aqui, ó. Tem carro que às vezes você não enxerga esse residual aqui, aí você pode estar condenando uma bobina, um exemplo, de forma errada. Porque aquele sistema ali, o residual dele é tão pequenininho que você não enxerga
você não enxerga ele aqui, porque às vezes o osciloscópio ele não está com a taxa de amostragem tão top, ele não tem a taxa de amostragem muito top, e aí você não vê, você não consegue enxergar quase o residual aqui, aí você condena a bobina. Só que aí tem outros macetes, ou seja, a gente pega todos os cilindros, a gente utiliza imagem de comparação, tudo isso está detalhado lá. Exemplo, tem carro, você pega o carro perdendo a aceleração, aí você vai olhar o quê? O duticiclo do corpo de borboleta. Quem conhece aí vai entender o que eu estou falando. Você vai olhar o duticiclo ali, que é a porcentagem do pulso. A maioria dos carros tem que ficar abaixo de 30%. 30% para cima, normalmente o carro vai perder a aceleração, porque a central está fazendo muito esforço. Mas não é todos os carros, isso não é uma regra para todos os carros. Só que a gente lá dentro do treinamento utiliza vários macetes para você conseguir descobrir o duticiclo daquele carro ali. Como aquele carro em específico deve trabalhar. Coisa que às vezes é difícil de você conseguir informação. Então a gente detalha muito, muito bem. Então é isso aí, galera. Eu vou estar finalizando a nossa live por aqui. O link tá aqui embaixo, tá aqui no nosso chat ao vivo. Qualquer dúvida, lá dentro do próprio grupo lá, você consegue entrar na parte de administrador, aí tá todo mundo ali dentro do grupo, você pode estar mandando uma mensagem se você estiver dando algum problema para poder acessar ou para poder conseguir comprar. É só você mandar a mensagem que a equipe tá por ali. Tá beleza? Então é isso, todo mundo conseguiu entrar aí no grupo? Ó, deixa eu ver aqui. Então, o amiguinho perguntou aqui, ó, o curso vai esperar. Então, o curso e o suporte ali pela plataforma, ele tem a duração de 1 ano. Você vai ter, a partir do momento que você comprar, você vai ter 1 ano aí para estar estudando todo o treinamento ali e aplicando na prática, cara. Eu acredito que 1 ano é tempo mais do que o suficiente, cara, para você conseguir dominar. Se você pegar ali, assistir a aula todo dia e aplicar, cara, é impossível você não dominar a parte do osciloscópio e aprender. Agora, se você não assistir, aí realmente vai complicar pro teu lado, mas tem 1 ano aí para você estar acessando todo o conteúdo, revisando quantas vezes. Dentro desse período aí, toda vez que a gente estiver atacando uma aula nova, porque a gente pega defeitos diferentes aqui, a gente taca tudo para dentro da plataforma ali, para vocês conseguirem estar vendo vários tipos de defeitos diferentes. Dentro desse período aí, enquanto a gente vai atacando o conteúdo ali, você vai receber tudo. Todos os conteúdos que a gente subir na plataforma, você vai ter acesso. Tá beleza, gente? Então é isso aí, ó. A gente vai agora, eu vou monitorar as mensagens lá pelo grupo, se você estiver tendo algum tipo de problema, manda as mensagens tudo pelo administrador, entra na configuração lá do grupo onde tem as pessoas lá e chama um administrador ali e ele vai estar te auxiliando. Show de bola? Vou estar encerrando essa live por aqui e vou estar em contato com vocês lá pelo grupo lá que a gente criou da lista VIP e vamos liberar também o grupo ali para vocês estarem mandando mensagem. Então, clica nesse link aí se você ainda não estiver no grupo e te vejo na próxima aí, live que a gente for fazer aí para estar entregando um pouco mais de conteúdo e de conhecimento para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Peraí, tem gente falando aqui. Sim, o treinamento ele vai ter suporte sim, o suporte vai ser feito ali pela plataforma e a gente vai criar ali um grupo ali onde todos os alunos vão estar dentro ali para eles estarem se ajudando. A gente vai focar ali num suporte muito forte pela plataforma para tirar todas essas dúvidas e jogar o máximo de aula possível que a gente vai estar ajudando você a prestar atenção, a saber mais diagnóstico, ver como se comporta vários tipos de defeito em condições diferentes. Tudo aulas ali bem detalhadas para você realmente não ficar com dúvida. Show de bola? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida aí, só mandar mensagem pra gente que a gente vai estar respondendo tudo ali tete a tete, mandando áudio ali, te ajudando. Show de bola, pessoal? Foi um forte abraço aí, foi um forte abraço. Foi um prazer estar com vocês todos aqui. Agradeço muito a oportunidade de estar fazendo essa primeira live aí. Se eu fiquei um pouco nervoso, me desculpe, porque foi a primeira live. A outra foi pelo Instagram, mas mesmo assim foi de surpresa. Eu nem sabia, o colega estava gravando, que a gente estava na oficina de um colega. Mas essa daqui realmente foi uma live que a gente preparou aqui para estar fazendo para vocês. Então, nas próximas lives, tende a melhorar cada vez mais. Então é isso aí, vou estar vendo para fazer mais live e entregar mais conteúdo para vocês. Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou estar respondendo vocês aqui no Zap.